tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando. A partir de agora, na Rádio Cavoque, na nossa rádio Céu de Brigadeiro, o programa Direto no Alvo. Estaremos aqui, eu e o Coronel Varela, para tratarmos de assuntos a respeito da segurança, do universo dos CACs, dos atiradores esportivos, colecionadores e caçadores, e principalmente sobre liberdade. No dia de hoje nós receberemos como convidado aqui para tirar suas dúvidas e ter alguns esclarecimentos com o nosso coronel, o Luiz Augusto, tá? Coronel Varela, bem-vindo. Primeiro programa, o que o senhor me diz? Olha, me sinto muito honrado, muito prestigiado em participar do primeiro e único programa que trata de segurança, atirador esportivo e armas. Eu desejo a todos muitas felicidades, agradeço em estar aqui conosco. O meu conhecimento sobre armas e tiro, junto com a experiência jornalística aqui do meu amigo, vamos levar aos senhores dicas, conhecimentos, esclarecimentos, informações, tudo conectado com tiro esportivo, armas e a segurança. Luiz, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, meu amigo José, Coronel Varela, muito obrigado. É uma honra, um prazer estar presente aqui com vocês para esse bate-papo sobre algo que tem sido tratado, né, na grande mídia das mais diversas formas possíveis, e é muito importante para mim como cidadão, certo, que não tenho nenhum antecedente com relação, né, a armas, nunca fiz nenhum curso. Já tive pequenas experiências quando criança, caçava com meu pai, que foi tenente do exército. Então, mas era uma caça realmente bem esportiva, e eu acho que assim, é um programa, até parabenizo vocês dois, porque é um programa que tem tudo para dar certo e para prestar um grande serviço à nossa população. Esse é o nosso objetivo. O que nós temos visto no cotidiano, assim, na nossa vivência, é que há muitos mitos que precisam cair, né? A população, o cidadão de bem, em geral, ele desconhece os direitos a respeito das armas, como ter acesso a esse universo, né? E mesmo alguns atiradores, mesmo alguns portadores de CR, têm muitas dúvidas. Para isso, nós temos um especialista em segurança, um homem que viveu a vida inteira, né, dentro desse universo fascinante que são as armas, porque arma não é uma questão restrita a conflitos, é liberdade. E esse é o mais importante. Aqui o Coronel Varela, por favor, Coronel, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos amigos, sei que muitos que estão nos assistindo através da Rádio Cavoque já lhe conhecem, né? Mas tem uma parcela da população que não lhe conhece. Gostaria que o senhor se apresentasse. Muito obrigado pelas suas palavras aí iniciais, muito me sensibilizaram. Bom, eu sou nordestino, né, oriundo de Pernambuco, e minha família é uma família que tinha muitos militares. Meu pai, inclusive, participou da Segunda Guerra como soldado, foi condecorado. E isso não deixou de influenciar o pessoal da família no mundo das armas. Eu sempre fui apaixonado por isso. Então eu cursei o Colégio Militar de Recife. Na verdade, meu contato com a Força Armada começou com 12 anos, 13 anos, quando eu passei no concurso do Colégio Militar lá em Recife, Pernambuco, e fiz o antigo ginásio. Passei 4 anos no Colégio Militar, depois fiz um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes, passei mais 3 anos, que equivaleria ao ensino antigo, ao ensino científico, né? E depois dos 3 anos da Escola Preparatória, fui para a Academia Militar e passei 4 anos na academia para me formar oficial na arma de engenharia. E depois eu enveredei muito para a área operacional. Eu sempre gostei dessa parte mais operacional e fiz curso de paraquedista, fiz o curso de guerra na selva aqui. O meu encontro com o Amazonas começou com o curso de operações na selva. Então foi aí um amor à primeira vista, à segunda vista e à terceira vista.
Eu cheguei aqui e me apaixonei por esse mundo exuberante da selva, pelo clima. Então tudo aqui me agradou. Depois que eu me formei oficial e fiz o curso de selva, pedi para servir na área da Amazônia e servi em Roraima. Passei 3 anos em Roraima e servi em Manaus, então acabei passando dos 30 anos da minha vida militar, 10 anos foram aqui na Amazônia. Quando eu fui para a reserva, eu optei em morar aqui. E aqui eu me tornei empresário da área de hotelaria e de empresa de segurança privada. Eu criei uma escola de formação de vigilantes, que ainda hoje eu me desliguei, mas tenho uma participação ainda nessa escola que forma vigilantes. E como eu me formei em Direito, tirei minha carteira da OAB aqui, abri escritório de advocacia e tenho um escritório de advocacia que eu advogo mais na área criminal. Então essa área de formação de vigilante, advocacia criminal e minha formação militar, tinha tudo para realizar o meu sonho de sempre ter um clube de tiro e enveredar pelo mundo das armas. Aí hoje eu sou proprietário de 2 clubes, um lá em Iranduba e um em frente ao Sambódromo, que está em fase de homologação. E estamos caminhando para mais um 3º clube. Isso tudo por questões de realização pessoal. Então, de modo geral, isso aí é um resumo da minha vida e da minha atividade no meio do tiro esportivo. Muito bem, muito obrigado, Coronel. Eu sei que essa sua experiência no mundo militar tem muitas histórias aí que a gente vai explorar ao longo do tempo, histórias engraçadas, outras nem tanto, né? E aqui nós temos o nosso convidado de hoje, o Luiz. Luiz, por favor, meu amigo, o Luiz apresenta o programa Tô Careca de Saber. Tô Careca de Saber. Eu não sei por que se eu tô careca de saber, mas enfim, fale alguma coisa aí para nós. Bom, né, como você falou, eu apresento esse programa aqui na nossa Rádio Cavoc, eu Tô Careca de Saber, e por isso que eu fiquei muito satisfeito de ter recebido esse convite de vocês para participar desse programa de estreia, né? Porque é algo que eu sempre busquei. Eu acredito e levo isso para a vida, que o que faz as pessoas, o que faz o ser humano temer algo, rejeitar alguma coisa, rejeitar alguma ideia, é o desconhecimento, entendeu? Então, na minha concepção, as pessoas ainda existem, como você bem falou, José, os mitos sobre a utilização, o porte, o registro, tudo que envolve o universo de armas, de tiros e dos clubes de tiro, eu acho que se dá muito pela falta de conhecimento da grande parte da população. Eu acredito que de décadas para cá, né, como eu falei para vocês, eu desde muito cedo, com 12 anos também, 11 anos, meu pai me ensinou, olha, me apresentou, isso aqui é uma arma, isso aqui é perigoso, não mexa se não estiver comigo, mas estando comigo, é assim que você faz, é assim que você limpa, é assim que você coloca a munição. Existe todo um preparo, uma técnica que você utiliza no porte, no transporte, né, desse armamento, e ele é um meio para você atingir um fim. Se é o tiro esportivo, é para fazer um esporte. Se é uma arma de caça, ele tem aquela finalidade da caça. Se é um meio de proteção pessoal, ele tem que estar ali a posto para a proteção pessoal. E eu tenho várias perguntas, né? Como eu falei para vocês, eu nunca servi. Meu pai foi tenente do Exército, tenente médico. Ele é médico e na época, né, quando você terminava, até hoje em dia, você cursa uma faculdade de medicina e depois você faz o serviço obrigatório. Já eu vim de uma geração onde não precisava. Você faz o alistamento voluntário, né, o alistamento obrigatório, mas você não necessariamente precisa servir, e por situações da vida o contingente já estava, né, bem, como é que diz? Bem servido. Me perguntaram, olha, não precisa, você quer? Não, se não precisa, eu vou deixar a oportunidade para outra pessoa que tenha a opção de fazer carreira. Então, eu nunca, né, terminou ali a minha vida com o serviço militar, mas uma coisa que eu acho muito importante frisar bem é que eu tenho
muitos amigos. O meu irmão serviu a Força Aérea e foi médico e é paraquedista também, coronel. Então, lhe parabenizo. Certo. Né? Tenho vários amigos, irmãos praticamente, que servem a segurança pública, alguns como delegados, outros como investigadores, outros como policiais militares. Então, eu tenho uma reverência muito grande, eu tenho um respeito muito grande pelo nosso pessoal, por todas as nossas forças armadas e forças de segurança pública. Por isso que eu acredito que é muito importante nós levarmos esse conhecimento para a nossa população. Até para que nós possamos também, enquanto cidadãos, defendermos os nossos direitos e levarmos essa voz, servirmos como voz de demanda popular junto aos governos, que a gente sabe que existe um governo atual, mas é um governo que, obviamente, vivemos numa democracia, então não existe um governo que seja permanente. É um governo que esse ano é uma época de eleição, então sempre há um ciclo, sempre há uma renovação e precisamos, enquanto população, termos esse conhecimento que vocês têm para passar para nós, para que nos próximos governos que vierem nós consigamos exigir o que é nosso de direito. O pai do nosso amigo aqui é o Dr. Luiz Mário, presidente do nosso Aeroclube. Tá? Aqui eu agradeço o espaço cedido aqui na Rádio Cavoque. Rádio Cavoque, Céu de Brigadeiro, radiocavoque.com.br. Tá? Esse é o acesso ao programa Direto no Alvo. Coronel, eu acho que nós podíamos começar esse primeiro programa. Vocês me permitem juntar os seus agradecimentos, os meus também? Ah, sim, porque eu claro. fui muito bem recebido pelo pai do nosso amigo e conceder aqui a oportunidade de estar nesse estúdio maravilhoso, eu não posso deixar de agradecer, viu? Então, desculpe pelo corte aí, mas... Não, perfeito, perfeito, Coronel. Fica registrado aqui esse meu agradecimento. Perfeito, Coronel. Eu acho que o primeiro ponto que nós devemos tocar é como o cidadão comum deve proceder para se legalizar no mundo das armas, Coronel. Bom. O senhor, como especialista, eu sei que o senhor vive esse universo, o senhor tem um clube de tiro, o senhor nos dá apoio, eu sou CAC, o meu primeiro instrutor foi o Coronel, né, porque eu tenho o maior respeito, né? Como o cidadão deve proceder, Coronel? Bom, a legislação sobre armas, ela está toda calcada em cima do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10, toda vez eu me esqueço aqui, é 10.826, é uma lei federal, Lei 10.826. Ela regula todo o assunto referente a armas. Então, a base desta lei saíram decretos, portarias, normas, regulamentos, instrução normativa. Mas é uma lei extremamente restritiva, não é uma lei famigerada para conceder o armamento. Ela, pelo próprio nome que diz, Estatuto do Desarmamento, poderia se chamar Lei das Armas, mas o Estatuto do Desarmamento com o objetivo de desarmar mesmo. Então, ela é muito restritiva em relação ao porte, principalmente quanto ao porte. Quanto ao posse, mais ou menos, mas quanto ao porte é bastante limitada. Então, em princípio, a lei diz logo no seu artigo 6º que o porte de arma ele é proibido em todo o país. Então, ele, no geral, proibido. Aí ele diz as exceções. Como você vai adquirir a arma, quem pode possuir, quem pode portar. A posse dá direito a você usar a arma em casa, intramuros, sem sair com a arma. E o porte, você poderia transitar com a arma. Mas a sua pergunta, como adquirir e legalizar? O Estatuto, ele estabelece os requisitos. Você só pode adquirir em 2 segmentos, ou pelo Exército, ou pela Polícia Federal. O Exército, ele tem um sistema chamado Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que engloba um bolo uma parte desse bolo. E a Polícia Federal, outra parte. Então, a grosso modo, eu poderia dizer que o Exército, ele controla, cadastra e registra as armas das Forças Armadas, das Polícias Militares,
da Polícia Legislativa as armas dos atiradores esportivos. Então, o clube de tiro, ele é fiscalizado, autorizado, homologado pelo Exército, pelo sistema Sigma. A Polícia Federal já fica com a outra parte. Ela cadastra, registra as armas dos policiais rodoviários federais, dos policiais federais, Polícia Civil, empresas de segurança, vigilantes, guardas municipais, etc, etc. Então, cada um com o seu sistema. Para você adquirir a arma, se você for adquirir pelo Sigma, pelo Exército, você tem que ir para o clube de tiro. Fora, se você for um militar e você tiver vínculo com a Força Armada, aí é diferente. Mas estamos considerando o cidadão comum. Então ele vai para o clube de tiro, cumpre aqueles requisitos, né? Quais sejam, para adquirir arma tem que ter 25 anos ou mais, que aí é a exigência do estatuto, para adquirir arma, não para frequentar o clube. Para frequentar o clube pode ser com idade menor, a partir dos 14. Mas para adquirir armas com 25 anos, que é a mesma exigência que o Exército cumpre e a Polícia Federal cumpre. Aí você tem que comprovar residência fixa, trabalho certo, as idoneidades através das certidões junto à Justiça Militar, Estadual, Justiça Federal, não está respondendo a processo ou a inquérito, e você passar pelo um teste psicológico e um teste técnico, aptidão de tiro. O teste técnico, ele é subscrito pelo instrutor credenciado pela Polícia Federal. No caso do meu clube eu faço, porque eu tenho essa credencial. E o teste psicológico por uma psicóloga também credenciada pela Federal. Isso quem quer adquirir pelo Exército, pelo clube. Muito bem. Junta esses documentos, essas certidões, esses laudos psicológicos e laudo técnico, é formalizado um processo. E esse processo é protocolado pelo sistema junto ao Exército. Geralmente com 30, 60 ou no máximo 90 dias é expedido um documento que é o CR, Certificado de Registro, que é expedido pelo Exército. Depois desse documento, a partir daí você pode adquirir arma. Ou seja, o cidadão... O cidadão que é sócio do clube de tiro. Do clube. Agora, O primeiro passo, ele leva no mínimo 60 dias. 60 dias. 60 dias. É isso. Ou seja, não é fácil. Não. Essa história de que os CACs abastecem o crime organizado um mito. já é um mito. Não, conversa. Já cai por aí. Já é uma falácia. É falácia. Uma dúvida, coronel, que o senhor foi falando, né? Eu, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas é uma dúvida que eu tinha também, mas hoje eu já estou careca de saber. Mas o nosso ouvinte pode ter essa mesma dúvida. Quando o senhor falou que tudo isso, esses passos, é para o cidadão adquirir a arma, correto? Pelo clube. Pelo clube, exatamente. Pelo sistema Sigma. Pelo sistema Sigma. Depois eu vou falar pelo Sinarme. Essa aquisição da arma de fogo, ele tem a permissão para levar aquela arma para casa depois que ele, vamos supor, ele passa por todo esse processo, passa pelos 60 dias, ok, recebe o CR, aí está apto para adquirir essa arma, ele vai lá, compra aquela arma, ele pode levar para casa? Sim. Essa é uma dúvida pertinente. Pertinente, muito bem. Antes de entrar deixa eu só concluir sobre o Sinarme. Ah, né? sim. Então, esse é adquirir arma pelo Sigma, como sócio de clube. Quem não é sócio de clube, nós estamos tirando aí desse universo os militares, os promotores, os juízes, desembargadores, pessoas que têm porte funcional. Aí essas pessoas que têm porte funcional já têm direito a adquirir a arma. Aí ele vai adquirir a arma pelo Sinarme, também cumprindo o protocolo, fazer exame técnico, etc. Ou ele se filia ao clube, mas aí não há dificuldade porque a legislação já permite que ele tenha a autorização para comprar arma para portar. Nós estamos falando a situação restritiva, que é no caso de quem não pode, quem não tem. A outra hipótese, cidadão comum. A outra hipótese seria pelo Sinarme, Sistema Nacional de Armas, que é do Ministério da Justiça e o braço que controla e que é a Polícia Federal. As armas que você pode comprar pelo Sinarme são 4 armas. E essa quantidade varia de acordo com o decreto que foi derrubado, que ficou sob júdice, mas hoje são 4 armas.
Então, é muito mais restrita que o atirador esportivo. Como a atividade esportiva tem muitas modalidades, ele pode adquirir até 30 armas. Uau. Até armas restritas. Na Polícia Federal, o que é focado só na defesa do patrimônio, não é atividade esportiva, ele pode adquirir 4 armas para possuir na sua residência, não é o porte. Entendi. Para adquirir essa arma, ele cumpre um protocolo bastante parecido com o protocolo seguido pelo clube. Também tem que ter residência fixa, trabalho certo, comprovar a aptidão psicológica, uma aptidão de tiro, esses 2 laudos. Ele tem que ter também 25 anos ou mais, e as certidões negativas para provar a idoneidade, junto às justiças militares, estaduais, etc. É um protocolo bastante parecido com o exigido pelo clube de tiro. Então, essas são as 2 maneiras de você comprar a arma legal, de uma maneira legal, pelo clube, Sistema Sigma, ou pela Polícia Federal, o Sistema Sinarme. Mas nós estamos falando de adquirir a arma, de possuir. Não é o porte, como ele falou. Sim, Agora, sim, falando sim. sobre o porte. Quando você compra a arma, para você requerer o porte junto à Polícia Federal, primeiro você tem que ter a arma. Você tem que fazer um processo para possuir a arma. Em cima dessa posse é que você vai pleitear o porte. Entendi. Isso junto ao Sinarme. O porte, por força da lei, do Estatuto do Desarmamento, ele é bastante restritivo. O que é que diz a lei? Que o Sinarme concederá o porte para o cidadão que demonstrar efetiva necessidade de possuir essa arma. Então, é a condição, é o pré-requisito do Estatuto. Efetiva necessidade para possuir essa arma, mais adiante, o Estatuto diz o seguinte, que deverá ser demonstrado essa efetiva necessidade através da comprovação de 2 situações. Comprovação que você exerce uma atividade profissional de risco, e uma outra situação que você comprove um risco à sua integridade física. Ou seja, se você, em resumo, se vocês têm uma atividade profissional que corra risco. Entendi. Corra risco à sua integridade, é lógico. Sim. Ou se você exerce, ou se você comprova que está correndo risco à sua integridade. Em resumo, uma atividade profissional que você possa morrer ou uma ameaça que também possa alguém te matar. Em linguagem simples é isso. O problema que torna o porte muito restritivo, que muitas vezes nós somos até injustos com a Polícia Federal, que se dá um comentário que o delegado não fica no poder discricionário, mas ele tem um campo bastante reduzido. Ele precisa que quem quer o porte de arma, ele precisa que comprove. Não é a pessoa declarar, você declara para você comprar e ter a posse. Mas o porte você precisa demonstrar que sua atividade profissional é uma atividade de risco. Entendi. Ou seja, você trabalha correndo risco. Ou então que você está tendo um risco iminente contra a sua integridade. Vou dar um exemplo. Uma mulher que seja vítima de ameaças do marido e que ela tenha medidas protetivas estabelecidas pela justiça. Então foi aberto um processo na Vara Maria da Penha e o acusado, o réu, está ameaçando matar, agredir. E o juiz dá uma sentença estabelecendo as medidas protetivas. Essa sentença judicial é uma prova concreta que aquela senhora está correndo risco de vida. Vocês estão vendo aí, né, machões? Aí. Cuidado, hein? Então, numa situação dessa, não tem como o porte não ser concedido. Por quê? O que é que a lei diz? Comprovação de um risco. De um risco à sua integridade à física. sua integridade física. Não é uma atividade profissional, mas é uma comprovação. O que o delegado precisa é que se comprove. Já teve um caso desse, no meu clube, já teve um caso de pleitear porte de uma senhora vítima de agressão na Maria da Penha. E eu advoguei para ela, o porte foi concedido, mas depois eles se reconciliaram lá, o nome do amor e tudo. Quer dizer, mas continuou com o porte, né? Pelo menos agora o cara sabe que se ele chegar em casa querendo cantar de galo, ela fala mais alto, né? Não, você igualou as Pelo menos igualou. as forças. A finalidade das armas é igualar os homens. A finalidade aproveitando o exemplo.
Exato. Um outro exemplo que precisa, o delegado precisa, uma coisa, porque não é você fazer uma alegação de um risco abstrato. Né? Por exemplo, um risco abstrato, um exemplo, então, se o cidadão for frentista de posto de gasolina, a gasolina subindo para 7, 8 reais, ele não pode pleitear, não, né? Apesar de ser um risco, né? É um risco. Esse aí já é um risco concreto, né? Pois é. Não, mas brincadeiras à parte, Coronel, só para assim, eu sei que nós entramos bastante nas tecnicalidades, eu gostaria que o senhor voltasse numa coisa bem básica para os nossos ouvintes, para fazer uma diferença que eu ainda escuto muito em meios em rodas de amigos e tudo mais, as pessoas confundindo bastante o porte com o transporte da arma. Às vezes você tem a posse da arma, você pode ter ela em casa, você pode inclusive transportar a arma da sua residência para o clube de tiro para praticar o seu esporte, a sua modalidade. Mas olha só, nós vamos tratar desse assunto aqui depois do intervalo. Olha, direto no alvo, na radiocavoc.com.br, tá? Esse é o assunto para o nosso próximo bloco. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Essa vinheta me faz voar, né? Programa direto no alvo, aqui na radiocavoc.com.br. Coronel, o Luiz fez uma pergunta, né, a respeito do transporte da arma. Mas eu acho que antes da gente falar a respeito do transporte da arma, a gente tem que saber, o senhor já falou sobre o CR, certificado de registro, todo o processo legal para se chegar ao certificado de registro, mas até o transporte da arma, eu tenho que ter a arma. Como é que eu faço para ter a arma em primeiro lugar e depois, como é que eu faço para sair com essa arma da minha casa para o clube de tiro e vice-versa? Por favor. Olhando o lado só do sócio de clube, vamos deixar o Sinarme de lado. Sim, né? Depois voltaremos ao Sinarme, que é mais fácil de tratar ali. É mais difícil de conceder, mas é mais fácil de explicar. O atirador esportivo, depois que ele recebe o CR e ele quer adquirir a arma, ele tem que fazer um pedido para adquirir a arma, pede uma autorização. Concedida a autorização, ele vai no lojista, de quem quer vender a arma, ele paga a arma e pega a nota fiscal. Essa nota fiscal é feito um outro processo para pedir o documento da arma, que é o CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. Esse CRAF é a carteira de identidade da arma. De posse desse CRAF, ele vai lá na loja, pega a sua arma e leva para a sua residência. Existe já uma autorização prévia para que ele leve a arma para a sua residência. Muito bem. A partir daí, ele vai precisar treinar. Para ele treinar, ele tem que levar sua arma para o clube de tiro. Para isso, é emitido um novo documento, é pedido um terceiro documento que é a chamada GT, Guia de Tráfico. Essa guia de tráfico é que autoriza, na verdade a guia de tráfico é a materialização do porte de trânsito. Então esse porte de trânsito, então, no caso o nosso amigo perguntou transporte. Na verdade, transporte não seria bem o termo usado para ele levar sua arma. Sim, porque existe autorização de transporte. Agora, a autorização de transporte é para quem não tem o porte. O atirador esportivo ele tem um porte de trânsito. O transporte tem situações específicas. Por exemplo, uma transportadora recebe uma autorização. Ela recebe uma guia de tráfego para transportar a arma. Naquele instante, um cidadão, pelo Sinarme, por exemplo, ou um próprio militar que não tem porte, ele pode transportar a arma para uma oficina de manutenção para fazer um conserto na arma. Ou ele vai mudar de estado, ele vai levar... Aí o transporte está muito ligado a uma situação específica. Agora, o atirador esportivo, ele tem direito pelo estatuto a 2 portes. O estatuto, no artigo 6º, ele dá um porte geral, que é o porte semelhante ao porte da Polícia Federal. É o porte do Sinarme. Mas isso não foi regulamentado. Mas se formos lá no artigo 6º, diz que, conforme o regulamento que deve ser feito pelo Executivo, né, pelo Poder Executivo, e o presidente regulamentou, mas foi derrubado junto ao
o O STF, STF, a nossa os part- ministra Rosa Weber. os partidos de esquerda tiraram, porque o presidente ele regulamentou esse porte geral, que é o artigo 6º. O atirador esportivo, muita gente não sabe, ele tem direito a 2 portes. Ele tem direito a um porte geral, porque existem vários portes. Existem os portes que eu tenho como oficial do Exército. Existe o porte do vigilante, o porte do juiz, o porte do magistrado, do promotor. Existe o porte do atirador esportivo. Mas esse porte do atirador previsto no artigo 6º não está regulamentado. Mas adiante no estatuto, já no artigo 9º, tem um outro porte. O atirador esportivo ele é privilegiado. Ele teria o porte geral e teria um porte de trânsito. O porte de trânsito foi regulamentado. Houve decretos derrubados, mas há um decreto hoje, que é o 9846, que é um decreto sub judice. Ele também está faltando concluir o julgamento, mas está valendo. Porque ele está em vistas, mas está valendo. E o que é que diz, para responder a pergunta dele? Qual o direito que o atirador tem? O atirador tem o direito a conduzir sua arma ao clube de tiro, independente de horário e itinerário, para treinamento, competições. Ou seja, ele pode ir para o clube fazer o que quiser, nem que seja dar um tiro, mas ele tem direito a conduzir. Esse é o chamado porte de trânsito. Apesar do porte geral do atirador não ter sido regulamentado, mas o porte de trânsito foi. Então, não é transportar a arma, é portar mesmo. É portar mesmo. É portar mesmo. Ele pode conduzir essa arma. Isso deu algum problema com autoridades policiais por desconhecimento. Então, por exemplo, isso aqui que nós estamos no programa já é uma gratidão que vale a pena participar do programa, porque os ouvintes, os policiais, autoridades, sabem que o atirador esportivo ele tem esse direito. Ele pode conduzir a arma. Inclusive, independente de horário ou de itinerário, para qualquer local do Brasil. Eu vou para Boa Vista, tem clube de tiro em Boa Vista, eu levo minha arma. O que é que ele tem que ter? O documento da arma, que é o mais importante, Sim. porque a carteira o CRAF, que é a carteira de identidade da arma, para mostrar que não é uma arma clandestina, não é uma arma sem procedência. Isso aí é o mais importante. Uma guia de tráfico e o seu CR. É isso que basta. Com esses 3 documentos ele pode levar a arma para qualquer local do Brasil. Independente do meio utilizado. Se ele vai de ônibus, de avião, de carro próprio. Ele pode ir até a pé e ele leva a arma. De bicicleta, etc. Não tem restrição. Maravilha. Como não tem restrição sobre horário e restrição sobre o itinerário. Agora, a gente sabe que teve alguns problemas. Né? Aqui no Amazonas é raro, foram poucos. Mas no Brasil, alguns CACs foram conduzidos à delegacia e, na maioria dos casos, foi por problema de desconhecimento da autoridade policial. Entendi. Agora, evidentemente, se o atirador esportivo ele estiver bebendo, Sim. se ele estiver numa boca de fumo, se ele estiver com o documento do carro atrasado, já é um problema que vai desaguar na sua arma, é lógico. Um cara que está dirigindo embriagado com arma, ele já agravou a situação. Primeiro que ele não poderia nem estar dirigindo exatamente. Normalmente por estar embriagado ou com algum documento vencido. Ou faltando, né? Há cerca de um mês atrás, teve um atirador conduzido à delegacia que ele estava numa área vermelha, uma área suspeita, provavelmente de tráfico, e ele era atirador esportivo, não era do meu clube, não era sócio do meu clube. Mas ele estava numa situação irregular, porque era 2 horas da manhã, numa área suspeita, e isso aí complicou a situação dele. Né? Mas se o atirador esportivo não estiver com suspeito de nenhuma irregularidade, né, e sobre ele não há nenhuma suspeição de estar cometendo algum delito, ele pode trafegar tranquilamente. E outra coisa, não cabe à autoridade policial fazer um juízo de valor. Entendi. Olha, o senhor está indo para Boa Vista, o senhor realmente vai atirar? Isso aí, ele está fazendo o papel de julgador, de investigador. Se o atirador está com a documentação em ordem, ele está cumprindo os requisitos previstos em lei. E a autoridade policial não deve, não tem assim, motivos para estar questionando. A presunção de a pessoa estar correta, né? Ninguém presume culpa, presume inocência. Exato. Isso é um princípio constitucional. Então, já teve casos fora do Amazonas que a autoridade presumiu que ele estava mentindo, que ele estava conduzindo a arma, mas que ele não ia para treinamento. Isso aqui está errado, porque se ele está com o que a lei exige,
Então é aquele princípio constitucional da legalidade. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Então, se a lei diz que ele está com a documentação da arma, com seu documento, seu registro de atirador, seus documentos pessoais, então não está cometendo nenhum ato ilícito, não está fazendo nada irregular. Então a autoridade não pode ficar imaginando que ele vai ou não vai, entendeu? Então a pessoa... porque é um juízo que não cabe à autoridade policial. Não, claro que não. Policial naquele momento. Né? Porque você veja só, a pessoa vai chegar, não pode parar no restaurante para almoçar, não pode ir no banheiro, isso aqui é errado, né? Mas graças a Deus aqui no nosso clube e aqui do estado do Amazonas não é comum acontecer isso, é bastante raro. Hein, coronel? Então, seriam esses documentos: certificado de registro. Sim, certificado de registro. Eu costumo andar, inclusive, com a autorização de compra da arma. Não é necessário. Não é necessário, né? Não é necessário. O requerimento da aquisição, o certificado de registro da arma, que é o CRAF. Na verdade, isso aqui é como se fosse a certidão de nascimento. É a identidade da arma. Exatamente. Né? E de posse de tudo isso aqui, a autoridade policial não tem o que questionar se eu estou indo ou deixando de ir. Não, na verdade, ele está com excesso de documento. Ele está com nota fiscal, com autorização de compra. Vai até irritar a autoridade policial. Mas, olha, você já está aqui. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho pro cara olhar então, veja só, isso com relação ao atirador. Agora, voltando para a Polícia Federal, que é outro tipo de porte. O atirador tem esse porte de trânsito. Ele tem essa autorização. Agora, o policial federal, a Polícia Federal, para conceder o porte, como eu já falei no início, tem que comprovar a efetiva necessidade através de dois fatores. É atividade profissional de risco ou risco à sua integridade. Assim que tem integridade, tem que deixar bem claro o seguinte: às vezes o delegado de polícia, ele recebe 30 boletins de ocorrência, que é uma declaração unilateral. O cara diz, estou sendo ameaçado. Mas isso não vale, isso é uma declaração, isso é uma ameaça abstrata. Ele acha que está sendo ameaçado. Para que isso tenha fundamento para conceder o porte, precisa ser uma ameaça concreta, que seja materializada através de alguma coisa. Está havendo um inquérito contra uma pessoa que está ameaçando, ou vítima na vara maior, aqueles exemplos que eu citei. Sim. Esse critério tem sido o critério mais fácil, mais usado para se conceder o porte geral pela polícia. O outro critério seria uma atividade profissional de risco. Essa atividade profissional de risco tinha que ser regulamentado por um decreto executivo e até hoje não foi. Na verdade, o presidente tentou fazer, mas essa briga política não deixou vigar. Então, o delegado da Polícia Federal ele fica numa situação difícil para interpretar o que é atividade profissional de risco. Porque se ele escolhe uma atividade, por exemplo, um gerente de banco é uma atividade profissional de risco, quem mexe com valores. Mas se um delegado usar isso como fundamento, outras categorias profissionais... O caixa do supermercado também vai querer. Claro, ele vai, como ele falou, o frentista do posto de gasolina, que corre mais risco do que um gerente de banco. Sim. Né? Então, o que é que vai ser? Vai ser uma avalanche de pedidos, arguindo o princípio da isonomia. Então, a gente sabe que a situação para expedir o porte geral pela polícia é mais difícil de se fazer. Né? Agora, a gente sabe o que é que aconteceu. Esses projetos de lei estaduais. Não sei se o amigo está por dentro dessa... Que houve alguns estados, alguns deputados de câmaras, de assembleias legislativas, fizeram o projeto de lei para que fosse reconhecida a atividade profissional de risco. Ora, isso aqui criou uma propaganda enganosa muito forte, porque muitos atiradores, eles acreditavam que essa era a solução. A solução estava dada porque as assembleias legislativas reconheciam o atirador como uma atividade de risco. Mas o que diz o estatuto é atividade profissional de risco. O atirador não é uma profissão. Aí cria já o primeiro problema. Uhum. E o segundo problema é que é a questão da competência. Para poder regulamentar o estatuto, que é uma lei federal, precisaria ser a competência da União. A União que teria que legislar sobre isso. Então, houve um boato, houve uma esperança que não tem fundamento para se conceder. Até agora, não se concedeu nenhum porte. Isso começou em Rondônia, depois foi para Brasília.
E ontem mesmo eu fiz um contato lá com Brasília e não saiu nenhum porte com esse fundamento, apesar de Brasília a lei ter sido aprovada em plenário, como aqui também foi. Então, de repente, desculpe lhe interromper. Então, na verdade, o que naquela hora o Dr. Gilmar falou com o senhor, que ele tem alguns amigos que são atiradores desportivos que têm o porte de arma, talvez seja aquela situação do segundo porte que eles têm como atirador. Que seria. O porte de trânsito é uma realidade. Exato. Agora, o que o doutor falou é que ele soube que alguns atiradores eles estavam conseguindo esse porte com base na lei estadual. Mas eu perguntei para ele se ele confirmou se alguém tem o porte. Ele falou que não confirmou. Mas, na verdade, eu não vi nenhum porte com base nessa lei estadual. Entendi. E no meu entendimento, isso não será concedido. Eu sou o maior esperançoso, que se fosse, seria muito bom para os meus atiradores. Mas a possibilidade é muito remota, praticamente impossível. Porque mesmo que um Estado conceda isso, pode ser que os partidos de esquerda, certamente será, entrem com ação para responsabilizar os delegados da Polícia Federal. Isso vai ser arguído nos tribunais superiores por inconstitucionalidade, que realmente não é competência dos estados. Então, é uma situação que, na prática, não tem fundamento. Mas a gente não pode abandonar e deixar de dar apoio aos políticos que fizeram isso, porque isso tem uma repercussão política e midiática muito positiva. Sim. Porque os atiradores, eles se tornam evidentes. Evidentes principalmente por quê? Porque a classe política já vê nos atiradores um grupo que merece merece apoio. respeito e que nós temos um número expressivo hoje em torno de 600 mil. 600 mil nível nacional. Nível nacional. Esse número de atiradores e de clube de tiro triplicou no governo Bolsonaro. E aqui no Amazonas são 7.500 a 8.000 atiradores. Quer dizer, é um curral eleitoral que interessa. Nós não podemos esquecer que nós estamos no ano eleitoral. Então, no ano eleitoral, provavelmente surgirá uma série de armamentistas de ocasião. Então, os atiradores, os CACs, eles têm que também sopesar essa situação para não ficar com muita esperança nesse projeto de lei, porque tem um componente político, tem um componente de interesse político nisso. Então, isso dá projeção à classe política que apoia o CAC, porque, olha, eles são 7.500 cabos eleitorais, então isso tem um peso político. Então, aqueles que realmente são armamentistas desde sempre merecem o apoio. Esses que nós devemos apoiar Sim. nas próximas eleições. Então, nós vamos para mais um intervalo e após o intervalo nós vamos falar sobre a atividade do atirador desportivo. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. E é isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Direto do Alvo, através da radiocavoc.com.br. O nosso amigo Luiz teve que tratar de um assunto urgente e se ausentou do estúdio, mas deixou um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Luiz, por tua participação. Você foi muito importante aqui. Então, Coronel, vamos falar agora sobre a atividade do atirador desportivo. E principalmente sobre o CTA, que é a nossa casa, né? Sim, sim. É lá que a gente encontra com os amigos, que a gente bate papo. Toma um cafezinho. Rapaz, tem o melhor café da manhã de Manaus. Se você não for atirador, mas gostar de um café, o Coronel patrocina. Isso, exatamente. Café com cheiro de pólvora. Não é? Esse é bom. Esse é bom. Bom, o atirador, o tiro é um esporte regulado principalmente pelaquela lei 9615, que é a Lei Pelé, que é a lei que regulamenta que dirige todo o esporte, né? Apesar de ser o nome Lei Pelé, mas ela abrange todo o esporte. E ele é tido como um esporte formal e também um esporte de rendimento. O esporte formal, por definição, é aquele esporte que ele é organizado pelas federações, confederações, pelos clubes, que tem calendário de competições, nível local, nível estadual e nível federal. Então, ele está enquadrado como esporte formal e também esporte de rendimento.
Só que tem umas características peculiares, né? Porque o esporte de tiro, ele tem uma gama enorme de modalidades. É praticamente impossível um atirador praticar todas as modalidades, que vai desde chumbinho, arco e flecha, até tiro de armas potentes como o fuzil 308. É uma gama enorme. Então, inclusive é esporte olímpico, né? sim, tem um segmento das modalidades olímpicas, tiros de Sim, precisões, sim. etc. Então, o tiro, inclusive o primeiro campeão olímpico, a primeira medalha olímpica foi de um atirador esportivo, Guilherme Paraense. Olha só. A Brasileira. a primeira medalha olímpica brasileira foi de um atleta de tiro. Olha só. Então, o tiro já tem esse registro histórico, né, para o Brasil, a primeira medalha olímpica. Muito bem. O atirador, ele pode adquirir 30 armas para a sua prática, pode adquirir 5.000 tiros de armas permitidas, pode adquirir mais 1.000 tiros de armas restritas, porque tem modalidades de tiro que elas exigem armas que não são armas vendidas no comércio, são armas restritas. De modo geral, é isso. O atirador esportivo é um atirador que pratica o tiro. É um atleta. É um atleta. É um atleta de um esporte formal, segue os preceitos previstos na Lei Pelé, e os clubes se associam para formar federações, e as federações e as confederações. Segue um calendário, e a diferença é que é um tipo de esporte que, além de ser regulamentado aí pelas federações e confederações, ele tem uma fiscalização específica do Exército, pelo simples fato de usar um produto controlado. Aqui no Amazonas nós temos a FAT, né? Temos a Federação Amazonense de Tiro Esportivo, que é chefiada, tem o presidente, o Tanner, né? Tanner Vessola, uma excelente pessoa, uma pessoa muito experiente, também medalhista, e ele sempre tem feito os campeões da federação. E tem as federações de tiro prático, que tem uma que nos pertence, Federação Amazonense de Tiro Prático, e tem uma representação da Confederação de Tiro Defensivo, isso de modo geral. Fora essas federações e a confederação não tem nenhuma sediada aqui, porque a confederação é nível nacional e a sede depende da presidência, né? Mas elas são formadas pelas federações. De modo geral, o atirador esportivo é isso, um atleta de tiro que pratica a modalidade esportiva usando arma de fogo, das mais diversas diferenças, né? Desde o fuzil, pistola, só não pode armas automáticas, aquelas armas que dão rajadas. Por quê? Porque não existe modalidade esportiva com tiros de rajada, né? Isso é arma de guerra, né? Certo. E, coronel, eu acho que chegou o momento da gente convidar os nossos amigos aqui para conhecer o CTA Iranduba, e está a caminho aí o CTA 24 horas. Né? O CTA Indoor, nós estamos ultimando aí a parte de burocracia, a parte de legislação. Na verdade, toda a documentação devida já foi providenciada, mas isso demanda tempo, demanda disponibilidade do Exército fiscalizar, mas estamos bem esperançosos para, no máximo daqui a 30 dias, estar funcionando também. Fora isso, nós temos um projeto de abrir os clubes pelas cidades do interior, as maiores cidades, né? As cidades polos, que já está encabeçando esse nosso empreendimento aí, Manacapuru e Tefé. Mas já temos clubes em Figueiredo e temos clubes no Careiro, o Careiro da Várzea, né? Careiro da Várzea. Também tem um clube lá homologado e também Figueiredo. Isso aí já é fruto do apoio e da flexibilidade do novo governo, né, do Bolsonaro. Sim. E as prefeituras, como é que elas entram nisso aí? Olha, a prefeitura, elas são importantes para dar apoio, né? Principalmente no interior. Então, no interior, a parte documental sobre alvará, licenças, tem um componente muito forte da prefeitura, porque a prefeitura é que libera os alvarás e a BITS para as obras do clube de tiro. Isso aí demanda tempo, realmente, que é muito burocrático. Mas é interessante, essas prefeituras dessa cidade do interior têm recebido de bons olhos isso aí. Pois é, o que eu tenho visto nos vídeos que o senhor tem mostrado, nessas andanças aí pelo interior, essa boa receptividade. Sim, né? sim. Porque isso também
é capital político para esses prefeitos. Não, porque não resta dúvida. é segurança, né? É segurança pública isso aí. E veja só, tem um componente muito importante. Para que você faça uma filiação a um clube, ou para que você conceda uma autorização de posse de armas para alguém do interior, isso fica muito difícil para as pessoas do interior. Porque tem que se deslocar para Manaus, tem custo de passagem, deslocamento, hospedagem para fazer isso. E se você tiver um clube, você tira esse universo de pessoas da clandestinidade, porque tem pessoas que querem ter armas. Na verdade, a humanidade nunca vai deixar de usar armas. Isso aí é Desde o início da nossa história. Desde que o homem é homem, tem que ter arma. Exatamente. Então, isso aí, quando um clube numa cidade é importante, porque ele é um fator de legalização, de evitar o uso clandestino da arma de fogo. Olha só a vantagem. Um clube pode fazer teste de avaliação de tiro para quem quer ter posse junto à federal, pode fazer a reciclagem de vigilantes. A Polícia Federal exige que os vigilantes sejam reciclados periodicamente e precisa de um estande homologado pelo Exército. Aí todo esse pessoal do interior dá uma despesa e um gasto enorme, porque os caras têm que se deslocar a custo da empresa, hospedar os vigilantes, alimentar os vigilantes para passar 2 dias para fazer uma reciclagem. Claro, aí uma reciclagem que pode ser feita numa manhã, numa tarde, ela acaba dificultando as empresas para deslocar o vigilante por 5 dias para fazer 2 horas de tiro aqui em Manaus, alimentado, hospedado com transporte. E o clube de tiro numa cidade de polo facilita muito para as empresas de segurança privada. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Coronel, essa é a nossa casa. É sempre muito bom ver o clube, ver os amigos, sabe? Essa convivência harmoniosa, é sempre muito gostoso. E é um programa de família. Te confesso que eu fico muito satisfeito todas as vezes que eu posso levar a minha filha, meu filho, minha esposa para praticar o tiro lá no nosso CTA. Sou sempre muito bem recebido pelo senhor, por todos os nossos amigos lá. E quando a gente vê o clube, dá até saudade, né? Dá vontade de ir lá dar os tirinhos. Eu queria, nesse momento, pedir as suas considerações finais, tá? Fale aqui para os nossos internautas. Estou no presente agora, hein? Isso. Bom, primeiro eu quero manifestar a minha satisfação, né? Eu me sinto prestigiado, para mim é sinal de prestígio participar com o nosso amigo aqui, Zé, a sua experiência jornalística, com o meu pouco conhecimento sobre armas, e você está fazendo uma ponte entre a minha pessoa e os nossos ouvintes e os nossos internautas, né? Então isso me deixa muito feliz, muito prestigiado. E convido a todos para continuar conosco. O nosso programa foca segurança, armas e o tiro esportivo. Então hoje tratamos do tiro esportivo. O próximo assunto será segurança. Então vamos tratar de segurança também. Participe conosco, fique junto conosco. Será um prazer tê-los no próximo evento, no próximo capítulo. E estou sempre à disposição lá no CTA. Visite o nosso clube, vá conhecer o mundo das armas. Será um prazer receber todos no nosso clube CTA. Muito obrigado. Lembrando sempre que não se trata de armas. Não se trata apenas de segurança, se trata de liberdade. Muito obrigado, meus amigos. Estaremos de volta na próxima semana. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.